Vitória do Vasco por 2-0 sobre o Paysandu fora de casa. 2 gols do Spinelli, como manda o figurino. O camisa 9 do Vasco sendo decisivo, resolvendo um mata-mata ou praticamente encaminhando a classificação do Vasco. Mas será que o jogo foi todo positivo? O que a gente pode apontar de mudanças táticas? Quem foi bem, quem foi mal? A gente vai falar tudo sobre isso nesse pós-jogo. Vitória por 2-0 do Vasco, mas o que importa, é claro, pra gente é a vitória do Vasco com 2 gols do Spinelli, que ganha confiança. Mas o primeiro tempo, vou até já pegar a pranchetinha pra gente não perder tempo aqui, o Vasco estava escalado numa espécie de 4-2-3-1, Barros e Thiago Mendes um pouco mais alinhados, tentando fazer essa saída de bola por dentro, Tietê não jogando tão próximo dos volantes, mas fazendo mais uma dobradinha com Puma aqui, atacando esse espaço, e aqui vindo da direita para dentro o Rojas, e na esquerda o Andrés Gomes e Spinelli um pouco mais adiantado. E na primeira etapa eu já estava gostando do jogo do Spinelli, sustentando os zagueiros do Paysandu, saindo da área, participando de passes, sendo um jogador bem mais participativo do que ele não estava sendo nos momentos que entrava com o Renato Gaúcho. Só que o Vasco estava muito concentrado novamente nas jogadas com o Andrés Gomes. Só que tinha uma dobra da equipe do Paysandu, 3 contra 1 toda hora em cima do jogador colombiano. Então o Vasco não conseguia progredir. As poucas vezes que chegava pelo lado direito com o Pumita, houve um bom cruzamento para o Spinelli e algumas finalizações de fora da área, uma delas do Rojas. Mas era um Vasco que cedia muitas transições. O Vasco atacava muito, as linhas estavam muito espaçadas. Quando o Paysandu conseguia quebrar essa primeira bola, já parava no ataque do Vasco. Enfim, teve bola na trave, um lance impedido. E era um Vasco pouco consistente, cedendo espaços para a equipe do Paysandu. E aí foi para o intervalo, o Renato não mexeu na equipe, mas mudou. O que mudou no Vasco, eu achei, foi a parte mental. O Vasco não trocando tanto tiro assim com o Paysandu, sendo uma equipe um pouco mais inteligente, entendendo que precisava ter um pouco mais de posse de bola. Eu vou até pegar uma cola, o Vasco terminou com 58% de posse de bola. Então, colocando a bola nos pés, costurando um pouco o jogo, o Thiago Mendes aproximando. E num lance de inteligência, o Vasco acelera pela esquerda, o jogador do Paysandu chuta a bola para fora, Rojas bate rápido, Andrés cruza para o Spinelli fazer um gol como manda o figurino, e é isso que a gente espera de um camisa 9 desde a saída do Verratti, finalizando com raiva, chutando para o fundo do gol e basicamente encaminhando a vitória, né? Ainda era um Vasco que, como eu disse, não fez uma grande atuação, mas venceu sem ser vazado, que é o que importa no final das contas, né? O Renato não mexe no intervalo, o Vasco não é vazado, e depois no segundo gol, mais uma participação do Rojas, que fez uma grande partida, saindo mais da direita para dentro, tendo possibilidade de associar na segunda etapa com o Andrés, cruzamento para o Spinelli testar como manda o figurino, finalmente desencantando que seja o primeiro, né, e o segundo gol de muitos e muitos gols como titular do Vasco, mostrando que é um jogador que é finalizador nato. Ele precisa ter essa última bola dentro da área, porque ele vai resolver. Aí o Vasco controla, Renato faz algumas mexidas, coloca Nuno, coloca o Hugo Moura, o Brenner também, mas é uma equipe que mostra que a equipe reserva tem um nível bem diferente da equipe titular. E também tem um jogador que eu quero destacar aqui, parte do meu pós-jogo para ele, que é o Puma Rodrigues, que embora nos primeiros momentos do jogo tenha dado algum mole defensivamente, principalmente nas bolas nas costas, o movimento de cobertura na transição defensiva, ele fez um jogo ofensivo, na minha visão, muito interessante e melhorou no segundo tempo nos enfrentamentos, participando inclusive do lançamento do terceiro gol que foi anulado. Então, ele que está nessa briga com o Paulo Henrique pela titularidade mostra que está largando na frente com muitos méritos. Jogador desacreditado por parte da torcida, mas que nesse ano já tem 19 jogos, eu vi que eram 4 gols e 3 assistências, já está tendo a sua melhor marca desde que chegou ao Vasco da Gama. Então a gente tem que saber separar a atuação. As atuações do Renato não têm sido boas, o Vasco não tem sido uma equipe dominante, mas tem sido pragmática. Nas vezes que tem chegado, tem feito gols. E finalmente, quem marcou gol dessa vez não foi ponta, não foi volante, não foi zagueiro, foi o camisa 9. E como eu sempre disse, há jogos e jogos. Há jogos que o David vai ter que jogar para tentar dar um pouco mais de participação nos entrelinhas. Vai ter jogo que o Brenner vai ter que entrar como segundo atacante. E jogos como esse, que é um jogo de mata-mata, pegado, campo molhado, de cruzamentos laterais, como foram os 2 gols. Eu sabia que quando o Renato colocou o Spinelli, ele ia mandar isso para o Vasco resolver a partida. 2-0, era para ser 3,
Inacreditável também o que a arbitragem faz no futebol brasileiro, né? O que foi aquele lance do terceiro gol? Teve que ir no VAR para ver um puxão do Brenner. Nem o jogador do Paysandu reclamou de falta naquele lance. Realmente é um completo absurdo, como, mais uma vez, a arbitragem brasileira quer ser protagonista no futebol que não precisa. O jogo estava bem encaminhado, o Ramon Abate fazendo uma excelente arbitragem no meu modo de ver, talvez trocando uma falta ou outra, e ele inverte. Mas, no cômputo geral, é isso. Uma vitória do Vasco que a atuação para mim não foi excelente. Notícia boa, Spinelli resolvendo como tem que ser um camisa 9, Pumita fazendo uma grande partida, Rojas também, mas é uma equipe que ainda joga muito no limite. Alguns erros defensivos nos enfrentamentos de Robert. No primeiro tempo, o Vasco dando muito espaço para as transições. E o Tietchan no 4-2-3-1, para mim, não tem encaixado tanto assim. Talvez a gente possa recuar o Rojas e colocar um cara mais para o lado direito, que deveria ser o Marino, e mais uma vez não entra. A situação do colombiano é muito complicada, talvez o Adson futuramente. Mas essa é a minha análise do jogo, uma classificação bem encaminhada, né? Talvez ali já no dia 13 de maio, no jogo de volta, o Vasco pode poupar alguns titulares e espero que o faça. Não pode achar que obviamente já está classificado, ninguém vai achar isso, mas dá para dar uma certa tranquilizada, priorizar agora o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, talvez, se for o caso, tentar dar uma recuperada, mas volta do Pará com uma vitória muito importante. Uma equipe frágil como a do Paysandu, o Vasco consegue se impor em algum momento do jogo. Ali nos 10 aos 40 minutos do primeiro tempo houve uma queda sim do Vasco, mas como eu expliquei na pranchetinha, o Vasco corrigiu ali e conseguiu essa classificação. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam dessa vitória e do Spinelli desencantar. Eu estou muito feliz. Eu nunca critiquei o Spinelli aqui, vocês que me seguem há muito tempo já sabem disso. Jogador que está longe de ser o melhor tecnicamente fora da área, tem dificuldade de usar a perna esquerda, de participar do jogo entre linhas. Por exemplo, com o Diniz seria muito difícil ele jogar, mas com o Renato, ele sendo esse cara do último toque, como o Renato conhece muito bem, o Spinelli vai ser titular. Então, comente aqui embaixo o que você achou dessa vitória do Vasco. Classificação encaminhada, olho vivo na volta, mas importante, bem importante para o Vasco ganhar mais confiança e, claro, passar para a próxima fase da Copa do Brasil, desse mata-mata tão importante. Se você quer saber mais sobre análise de desempenho, os conceitos básicos, é só você clicar no primeiro link aqui, na descrição, o mini e-book Fases do Jogo, onde eu te ensino de uma maneira lúdica, básica e direta os principais conceitos da análise de desempenho. Não se esquece de comentar a sua opinião, deixar aquele like, fortalece demais, se inscrever no canal, compartilhar nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, porque esse aqui é o Tática Vascaína. Eu sou o João Pedro Fará, jornalista e analista de desempenho, e eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar. Grande, mas grande vitória, e é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal.